Bom dia. Bom sábado. É interessante ver a igreja bem preenchida, bem cheia e bem pronta para continuar a adoração ao nosso Criador. Quero agradecer à Elaine pela forma fantástica com que nos dirige a história. Quero agradecer também pelo momento musical que vem até nós, que nos prepara para os momentos que nós temos de sermão. E antes de começar propriamente com o sermão, eu queria contextualizar com uma pequena história. E esta história trata-se de uma individualidade que provavelmente vocês quase todos conhecem. E se calhar podem diminuir o meu som um bocadinho, eu não preciso tanto. Obrigado. Stephen Hawking, um astrofísico britânico acometido de esclerose lateral amiotrófica, era um desafiador da criação. Como grande parte conhecem, ele era um puro evolucionista e acreditava em várias teorias e uma vez decidiu colocar uma dessas suas teorias em prática. Então, no dia 28 de junho de 2009, ele preparou, numa das salas mais VIP da Universidade de Cambridge, uma festa, uma recepção. Tinha até balões e confetes e champanhe e bandejas com entradas, etc, etc. E ao meio-dia, que era quando estava programada esta festa, lá estava Stephen Hawking e a comitiva dos empregados de catering, mas não apareceu mais ninguém nesta festa. Só lá estava ele, a equipa de catering, toda a sala preparada, pronta e adornada, e não apareceu mais ninguém. Nem sequer os mídia para relatar aquele momento. É que não apareceu mesmo ninguém. E vocês perguntam, mas porquê? Porque os convites para esta festa de 2009 só foram entregues em 2013. E este era o desafio da festa da teoria que Stephen Hawking queria experimentar, que era um convite enviado para que quem recebesse esse convite em 2013 encontrasse os canais para viajar no tempo e se encontrar no local que estava descrito. Era uma viagem dupla, até ao local e a viagem no tempo, para regressar atrás. Stephen Hawking disse, inclusivamente, quando comunicou isto às redes sociais, aos mídia, que ele tinha até a esperança de ver a futura Miss Universo entrar na sua festa. Mas ela não entrou. Pretendia até ver algumas individualidades que viessem a ser nomeadas para cargos políticos, mas não veio ninguém. Esta história pode parecer um quase completo absurdo e às vezes nós perguntarmos o que é que isso tem a ver com aquilo que nós estamos aqui a fazer na igreja. E eu digo-vos, é exatamente o oposto. O Senhor Deus, na sua infinita misericórdia e no seu amor para connosco, na sua Sagrada Escritura, deixa-nos um convite há muito tempo atrás. E ao longo de todos os séculos e ao longo de todos os milénios, Ele tem renovado, vez após vez, esse convite para connosco, para que quando se dê a grande festa, todos possam estar presentes. E essa é a diferença brutal que existe entre esta festa que foi programada para Cambridge e a festa que o nosso bom Deus tem programado para o céu. Mas, para o convite para esta festa e para nós estarmos preparados para esta festa, eu tenho como tema base, e eu peço-vos que vocês preparem a vossa Bíblia, seja em papel, seja em qualquer outro suporte digital, porque eu hoje vou convidar-vos a folhear um pouquinho a Bíblia, porque é lá que está o nosso convite. E a base para este convite nós encontramos, e como vocês já puderam encontrar também, em João 15, 14,
que é o texto que serve de base ou de título para a mensagem de hoje. Aquilo que serve de mote para o tema de hoje, João 15,14 diz-nos: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E em primeiro lugar eu queria que nós reparássemos aqui algo extraordinário, que é aquilo que está em particular interessante. É o tempo verbal que Jesus utiliza. Sendo na tradução fazeis ou fizerdes, significa agora. Não é um grande feito que eu já tenha feito no passado ou algo que eu estou a programar para o futuro. Aquilo que Jesus diz é que vocês são meus amigos agora, se estiverem a fazer agora aquilo que eu vos mando. E esse é o presente. Eu não vou arriscar aqui dizer qual é o tempo verbal de uma forma ou de outra, porque era capaz de fazer má figura. Porque este sempre foi o meu calcanhar daqueles quando eu andava na escola. Eu posso utilizar o correto tempo verbal, mas não me perguntem qual ele é. Está bem? Porque senão eu vou fazer má figura. Mas aqui que estamos, eu peço-vos para vocês voltarem a ler comigo, mas agora a partir do versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E então, tem aqui duas questões que são extremamente importantes de nós termos em consideração. Primeiro, Ele pede-nos que nos amemos uns aos outros agora, no presente. E pede para que vades e deis fruto. E é nesta ordem que Jesus nos está a pedir para nós fazermos aquilo que Ele pede, incluindo o amarmos uns aos outros, que nós vamos ver várias ordens que, ao longo da Bíblia, são dadas a várias pessoas para que sejam cumpridas, para que se perceba qual é o verdadeiro desígnio de Deus. A primeira que nós vamos olhar é bem conhecida de todos nós. Acabamos de estudar no trimestre passado, em Êxodo 25, 8 e 9. Êxodo 25, 8 e 9 é dada a indicação através de Moisés e diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, por modelo no tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim o fareis. E aqui há uma indicação muito específica da parte de Deus. Não ficou nada disponível à criatividade dos artesãos daquele tempo. Faz como eu te mostrei. E eu acredito que quando nós vemos no capítulo 35 a escolha de dois personagens que vão dirigir as obras, um na parte mais interna e outro na parte da cobertura e na parte dos acolchoados, diz-nos que eles foram cheios do Espírito Santo. E quando eu estava a estudar as lições respeitantes a isto, eu fiquei alguns momentos a pensar o quão bonito foi quando Bezaliel começou a fazer os desenhos de aquilo que iria ser o tabernáculo, segundo as indicações que Moisés lhe tinha dado. E quão fantástico pode ter sido Moisés dizer: foi exatamente isso que eu vi. Porque Deus mostrou a Moisés e o Espírito Santo inspirou este homem a fazer os desenhos, e eu acredito que a sobreposição de imagens poderá ter provocado
um fascínio de louvor e adoração em Moisés, porque ele estava a ver, produzido pela mão daquele artífice, aquilo que ele tinha contemplado em cima no monte. E isto é aquilo que Deus tem de espetacular para nos mostrar. Porque a obra que foi ali definida foi algo de muito particular e de muito extraordinário. Agora, antes que tudo isto tenha acontecido e antes de ter sido dada esta indicação, eu peço-vos que nós tenhamos em consideração a outra parte que nós estudamos também e indicações dadas por Deus. E agora, vamos ao capítulo anterior, no capítulo 24, e vamos ler os versículos 9 a 11. E este é o aspecto fundamental. E subiram Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos de Israel, porém, eles viram a Deus e comeram e beberam. E aqui está um episódio fascinante. 70 anciãos, conjuntamente com os líderes daquele povo, são chamados ao monte para estar na presença de Deus, ali comer e beber. E eles, diz aqui, viram a Deus. E a minha pergunta é, que parte de Deus eles viram? Os pés. Eles não viram o rosto. Se calhar, por causa deste episódio, dá um pouquinho mais de entusiasmo a Moisés para, uns capítulos mais tarde ou mais à frente, ele solicitar a Deus que lhe mostre o seu rosto. Mas os pés, sobre aquela pedra extremamente azulada que parecia ao céu, dava-lhes plenamente a conhecer o poder e a superioridade de Deus que estava acima da terra e que de lá poderia controlar e orientar os seus desígnios em favor deste povo que tinha tido ali um momento à parte para partilhar a comida e a bebida que ali estava a ser proporcionada. E a seguir é dada outra indicação. Moisés, antes de subir mais um pouco, ele e Josué, tem outra indicação a partir do versículo 12. Diz-nos lá o seguinte, Mateus 24, 12. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim, ao monte que fica lá, dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para ensinar-vos. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte, disse aos anciãos, esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Abraão e Ur ficarão convosco, quem tiver alguma questão se chegará a eles. E esta é a parte onde às vezes nós temos que perceber as indicações que Deus nos dá. O momento que Deus tinha reservado para estes 70 anciãos, para Arão, para Ur e para os filhos de Arão, ainda era para permanecerem ali, enquanto Moisés ia um pouco mais acima no monte para estar com Deus. Tal qual como Jesus, quando vai orar, deixa os discípulos a uma distância de um tiro de pedra e pede-lhes que eles também ali orem e intercedam por ele, também aqui Moisés dá indicação a estes que permaneçam ali, que fica ali sentado. Mas o que é que depois o povo pede a Arão? Vamos ver no capítulo 32, capítulo 32, versículo 1, diz-nos lá, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercaram-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quando este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. E esta é a diferença. Qual era a ordem que Deus tinha dado para que Moisés desse aos líderes e anciãos da igreja? Fica aqui. E o que é que o povo pede? Levanta-te e vem connosco. E esta hesitação de Arão, o líder que estava responsável enquanto Moisés estava lá em cima no monte,
levou a uma enorme problemática. E esta é a problemática que nós temos quando Deus nos pede uma coisa e nós, por interesse próprio, por interesse de grupo, por medo dos outros, mudamos aquilo que Deus nos pediu. E nós conhecemos bem a história daquilo que aconteceu e aquilo que ficou patente com esta falha. Muitos morreram depois e foram destruídos porque não tiveram o arrependimento em seu coração. E este episódio daqueles que se arrependeram e sobreviveram foi algo extremamente marcante. Mas porque o líder do momento teve receio da sua própria vida e que aquele povo o pudesse maltratar, quando ele já tinha estado na presença do faraó e tinha visto as maravilhas que o Senhor Deus tinha operado através dele e do seu irmão. Agora, temos ainda mais indicações. Às vezes aquilo que Deus nos ordena é esquisito, é estranho. Podemos ainda ir atrás a Gênesis, no capítulo 6, e temos lá uma das ordens que foi muito mal vista quando Noé pregava. Gênesis 6, versículo 14, diz-nos lá: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. E ora, quando Noé faz isto, uma arca ou um barco para flutuar, toda a gente daquela época disse: este homem não bate bem. Quem é um Deus que manda construir uma arca num sítio onde não consegue navegar no ribeiro e nunca choveu, que estão a dizer que vai chover? Que sentido faz esta afirmação? E a minha pergunta para nós hoje, e vamos ver isto ao longo de várias coisas, é: fez ou não fez sentido aquilo que Deus pediu? Foi diferente daquilo que as pessoas estavam habituadas? Sim. Mas que fez todo o sentido, a indicação que Deus deu, fez. E é aquilo que eu queria, antes de continuar com o sermão hoje, é que, para além daqueles que estão aqui presentes esta manhã e aqueles que nos acompanham através da transmissão, às vezes Deus faz chegar a nós uma indicação que não parece fazer minimamente sentido. E nós dizemos: bem, isto se calhar fui eu que percebi mal. Se calhar Deus enganou-se. E eu começo a relativizar. E depois, mais à frente, eu vou perceber que efetivamente fazia todo o sentido. Por isso, antes de continuar o sermão, eu quero uma pergunta que não é para ninguém responder, mas que façam a reflexão no vosso coração, que é: tenho eu plena confiança em Deus? Irei eu confiar que, apesar de absolutamente estranho, quando Ele me enviar uma mensagem, é para ter fé? E fé é isto. Fé foi o que Noé teve. É assim, não fazia sentido nenhum construir uma arca, mas ele acreditou que o propósito de Deus existia e estava lá, e ele então obedeceu à ordem. E a pergunta, e porque o mundo e as condições deste mundo estão a piorar de dia para dia, um dia destes o Senhor vai-vos pedir uma coisa absolutamente estranha. E vocês vão dizer: não faz sentido. E Deus diz-nos: faz só. E aguarda. Como Ele pediu aos levitas que marchassem com a arca pelo Jordão adentro. Faz só. O resto é comigo. Temos ainda outra questão. Gênesis 19. Ainda continuamos em Gênesis antes de ir para o Novo Testamento. Versículos 12 e 13. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro, e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando à presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Os anjos que foram enviados a Ló eram os responsáveis pela destruição daquela cidade e das cidades vizinhas. Mas eles tiveram o cuidado de se dirigir a Ló
e dizer: tu, a tua família e os teus bens, sai agora. E nós conhecemos o resto da história e temos ali a forma como Ló começou a relativizar. E a forma como Ló começou a relativizar foi o suficiente para que os seus filhos não quisessem sair e para que a sua esposa tenha duvidado e tenha olhado para trás, dando depois à catástrofe que foi ele sair apenas com as duas filhas e o resto da continuidade da estrada da história que levou ao surgimento de dois povos que foram sempre opositores ao povo de Israel, os Moabitas e os Amonitas. Porque ele duvidou. E então às vezes nós entendemos que para fazer o trabalho missionário que Deus nos pede, devemos sair, ir por esse mundo fora. E eu sempre tive esse desejo no meu coração, porque eu nasci em Angola. E o meu pai foi pastor missionário lá, diretor de 3 missões onde ele esteve a trabalhar. E eu, quando era mais jovem, eu pensava, bem, eu quando for grande, aquilo que Deus espera que eu faça é que eu saia. E ao longo da minha vida de jovem e até já de profissional, algumas das vezes eu conversei com Deus e Ele disse, e eu perguntei-lhe, era para sair, devo ir por esse mundo fora fazer alguma coisa? E Deus disse-me, fica. Mas se eu fosse lá fora, fica. Mas, fica. E assim nós temos ficado. Como ficou outra personagem que nós podemos ver, mas agora em Marcos. Capítulo 5 de Marcos. Temos lá uma história que todos nós também bem conhecemos. E esta é a história do endemoniado que depois de ser curado e depois de todo aquele tumulto, se debate com Jesus no versículo 18, Marcos 5, 18, e diz, ao entrar Jesus no barco, suplicou-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe tudo o que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. E é aqui o fantástico que acontece. E se fôssemos nós, dos dias de hoje, que estivéssemos naquele dia, naquela posição, muito provavelmente iríamos dizer, mas eu ainda estou fraco. E tu se vais embora e não me deixas ir contigo, eu vou-me sentir abandonado. E eu vou ficar amuado. E não vou fazer mais nada. Porque eu precisava ainda do teu amor, do teu colinho, do teu carinho, para fortalecer a minha fé. E tu vais-me deixar e vais passar para o outro lado do lago. É isso que nós normalmente fazemos. Fartamos de resmungar com Deus quando Ele nos dá uma indicação. E a minha pergunta é, abandonou Jesus, aquele homem e aquelas cidades ali? E chamava-se aquela zona de Cápolis? Ou era, por isso eram pelo menos 10 cidades ali naquela zona? Vamos contextualizar. Depois da perda material que os donos daqueles mais de 2.000 porcos que se lançaram no precipício no mar, Jesus era a pessoa em foco. As pessoas não estavam disponíveis para ouvir Jesus. Mas aquele homem ficou. E aquele homem, quando foi para casa, as pessoas foram confrontadas sobre a realidade que tinham até há alguns dias atrás, da última vez que o tinham visto, porque nem se sabe há quanto tempo é que a família não via aquele homem que estava profundamente marcado pelas correntes e pelos ferros nos seus pulsos, por estar possuído por aqueles demónios. E agora vem aquele homem com uma roupa decente vestida. É claro que ainda tinha as cicatrizes nos braços. É claro que algumas delas, se calhar, ainda sangravam. Mas ele tinha um discurso coerente. Ele estava tranquilo. E ele estava grato por aquilo que Jesus fez. E aquilo que nós sabemos é que, depois de um tempo, e aqui em Marcos são apenas 2 ou 3 capítulos, quando Jesus volta àquela zona, dá-se a segunda multiplicação dos pães. Foram tantas as pessoas, pelo testemunho deste homem, que quiseram ver Jesus, que quiseram ser curadas, quiseram ganhar um pouco das bênçãos que aquele homem já tinha, que ali, entre gentios, e sim, é importante relatar isto, eram gentios, não eram israelitas. Dá-se a segunda multiplicação dos pães. Na primeira, sobram 12 cestos de pão, dizendo que depois de todas aquelas bênçãos,
também o Senhor ainda tinha um cesto de bênçãos reservado para cada uma das tribos de Israel. Nesta segunda, depois de recolher tudo, sobram 7 cestos de pão. Bem, se foram menos cestos por causa de serem gentios? Não. É que o Senhor estava a dizer que também estava disponível a abençoar todas as 7 igrejas, desde aquele tempo até ao seu regresso. Existia provisão de pão e de mantimento para cada uma das igrejas, daqueles que não eram inicial do povo que tinha que transmitir a palavra, mas daqueles que se apaixonaram por este Criador e dentro da promessa que tinha sido feita a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. E agora já não era só por causa de um povo. Era todo o povo que quisesse aceitar aquilo que Jesus queria fazer por cada um de nós. Jonas. Eu nem preciso de ler Jonas. Jonas é-lhe dado uma indicação que lhe diz: vai para Nínive, capital da Assíria. Dá lá testemunho de mim para que eles se arrependam. E Jonas, em vez de ir naquela direção, deixa Jope para fugir para Tarsis, precisamente a direção oposta. E a coisa mais fantástica que eu quero que nós tenhamos aqui em consideração é que Deus, às vezes, deve sorrir quando nós fazemos das nossas trapalhadas. E Deus, ao olhar, ver Jonas a tentar esta fuga, ele sorri e diz: está bem, vai então um pouco nessa direção, porque também aqueles que vão estar contigo no barco, eu preciso deste testemunho. E quando as sortes recaem em Jonas, que até aí tinha estado de bico calado, e ele diz que isto é por causa do Deus dos céus e da terra que criou todo o universo, e é por isso que eu estou nesta condição. Neste momento as pessoas ouviram, mas não fez sentido. Mas depois de passar a tempestade, eles deixaram os seus ídolos e passaram a adorar ao verdadeiro Deus. E só um dia no céu, Jonas e cada um de nós poderá saber a repercussão da pregação do Evangelho que foi feito ali também naquele barco em meio à tempestade. E agora Deus diz a Jonas: pronto, agora precisas de 3 dias de reflexão e de preparação, mas depois vais fazer o que eu te mandei. E Jonas lá foi, voltou a resmungar, quer com o povo, quer com a abobreira que lhe fez sombra e o bicho que comeu a abobreira, etc, etc. Mas o propósito de Deus foi cumprido e foi feita a ordem, e durante algum tempo aquele povo pôde se arrepender, conhecer o verdadeiro Deus, e quando novamente se desviaram, não tiveram o perdão de Deus porque eles tinham feito a sua escolha de forma consciente. Não como inconscientes e não como não conhecendo o propósito de Deus para as suas vidas. Dentro da igreja, nós também às vezes temos estas questões. Vejamos o receio de Natã e a capacidade que Natã teve em preparar uma história de uma pequena cordeirinha para chamar a atenção ao rei Davi do pecado que ele tinha cometido com Batseba. Outros profetas que foram ameaçados de morte. Mas Deus diz: vai lá e chama a atenção e corrige. Mas isso era no tempo do Velho Testamento. Hoje em dia, se eu tiver um irmão da igreja que me chama a atenção, ele não gosta de mim. E se o meu tom de pele então for diferente ou a minha nacionalidade diferente, ele ainda vai dizer que é por causa disso, e então, dentro do nosso meio, às vezes, suscitamos questões xenófobas, racistas, nacionalistas, bairristas, o que vocês quiserem, tudo acabado em istas também. Menos adventistas. Estimados, quando alguém me chama a atenção face ao meu comportamento ou face à minha postura, é porque se calhar se preocupa comigo. Quando eu tiver a noção de que alguém me chamou a atenção por causa do meu tom de pele, eu estou a assumir no meu coração, ou pela minha forma de falar, eu estou a assumir no meu coração, eu não fiz nada de errado. Isto é uma simples embirrância. E aí estaremos a falar como os idólatras, porque nunca sabiam quando o seu Deus estava em paz com eles ou lhes iria proporcionar uma catástrofe simplesmente porque estava mal disposto. Essa é uma mentalidade idólatra.
E é esta manhã que quero chamar a atenção quando nós dentro da igreja fazemos estas afirmações. Quando alguém se preocupa connosco. Porque aquilo que o Senhor Deus nos diz é: eu repreendo e castigo a todos quantos? Se Deus não quiser saber de nós, aí é que estamos em perigo. Se Ele não nos chamar a atenção, é sinal que Ele já não nos consegue amar. E se Ele já não nos consegue amar, é porque nós já passamos dos limites, como aconteceu com o rei Saul. Quando Samuel procurava interceder por ele, e diz: não sei porque estás a tentar interceder por ele. Ele já ultrapassou as medidas. Já não há mais. E nós estamos numa igreja ou num mundo hoje em dia que é uma aldeia multicultural. Permitam-me utilizar esta expressão. Não existe mais quem é da África, quem é da América, quem é da Ásia. Nós estamos todos em todo lado. Não existe mais isso. E se há alguém que não deve agarrar-se a estes pregões, são aqueles que dizem que têm os mandamentos de Deus e guardam a fé de Jesus. Porque em ti foi prometido a Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Por isso, se alguém nos tenta corrigir, é porque está preocupado connosco. Porque a indiferença é a ausência de amor. Está bem? Até o ódio é uma forma de amar. Quando não existe amor, é indiferença. Já não interessa. Mas o Senhor Deus interessa sempre por cada um de nós. E Ele está sempre preocupado que da nossa parte exista algo mais a fazer. Eu convido-vos ainda, e tenho que acelerar, a irmos a Juízes. Voltamos ao Antigo Testamento. E em Juízes, no capítulo 6, versículo 14, nós lemos parte de uma história que também é bem conhecida de todos nós. E depois deste anjo, que nós sabemos pela história que era o próprio Senhor Jesus, que esteve ali com Josué, estar ali um pouco com ele, vira-se para ele e diz: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pequena e pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E esta é outra questão, que é quando Deus nos dá uma indicação, nós começamos a olhar para a tarefa e isto é grande demais. Isto não dá. Moisés dizia que tinha a língua perra e que já não sabia falar. Depois dizia que não sabia como apresentar o nome de Deus ao povo. Gedeão considera-se como o mais pequeno de Manassés na sua casa e ele era o filho mais novo. Mas Deus diz-lhe: vai nessa tua força. E a minha pergunta primeiro é: qual é essa força a que Deus está a referir? Era a força de Gedeão? Quando Deus me pede uma coisa hoje em dia, é pela minha força? Ou a cada um de vocês? Quando Deus diz: vai nessa tua força, é isso mesmo. É que Gedeão tinha acabado de reconhecer que nele não existia poder algum. Mas ele ansiava que Deus de Israel voltasse a fazer maravilhas daquilo que já tinha acontecido no passado. Enquanto ele malhava o trigo escondido dentro daquele lagar, tal qual como Natanael por baixo da figueira, ele orava para que o Senhor Deus se manifestasse e suscitasse alguém para libertar o povo. E então o Senhor Deus vai ter com ele e diz: és tu. Porque és tu que tens o coração segundo o meu coração. És tu. Porque és tu que tens a vontade de coração tal e qual como é a minha vontade. Vai nessa força, confia em mim. E nós, depois, existe aquele outro episódio em que se juntam poucos milhares de israelitas comparado com os midianitas que estavam lá fora. E o Senhor Deus vira-se para Gedeão e diz: são muitos. E Gedeão começa a fazer contas de proporção. E diz: são? Não me parece. São muitos.
Manda. E depois ficam ali mais uns quantos homens e ele, pronto, agora é que vai ser. E Deus volta a dizer, ainda são demais. Eles como é que são demais? E volta a reduzir para um pequeno punhado de gente, 300 comparados com os milhares que estavam acampados de fronte a Israel. E Deus diz, agora está bem. Mas Deus é um Deus fantástico. E é tão fantástico que, apesar da nossa falta de fé, às vezes utiliza meios incríveis para fortalecer a nossa fé. De onde nós às vezes não contamos que possa vir o fortalecimento da nossa fé. Se não, vejam. Vamos dar um pulinho ao capítulo... Ao capítulo 7, versículo 9. E é aqui que nós às vezes, se calhar, não paramos exatamente para pensar. E sucedeu naquela mesma noite que o Senhor disse, levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu e o teu moço puro ao arraial. E ouvirás o que dizem, pois fortalecidas as tuas mãos descerás contra o arraial. Então desceu ele e o moço pura até à vanguarda do arraial. Os midianitas e amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em uma multidão, e eram muitos os seus cabelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. E chegando, pois, Gedeão, eis que certo homem estava contando um sonho ao companheiro e disse, tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e virou-se de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isso outra coisa senão a espada de Gedeão, filho de Joás, homem israelita, nas mãos deles entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Esta é a chapada de luva branca que muitas das vezes nós precisamos de levar. Quando eu duvido do próprio Deus, Deus envia-me a mensagem por aqueles que são do mundo, aqueles que estão perdidos, aquele que iria ser destruído dentro de momentos. Foi esse que deu a profecia ao sonho profético para que Gedeão ouvisse. E esta é a nossa forma, às vezes, de nós sermos chamados à atenção pela forma como vacilamos na nossa fé. O Senhor já lhe tinha dito, desce. E ele percebeu a dúvida no coração de Gedeão. Ele disse, então desce só tu e Pura, devagarinho até lá abaixo e ouve. E Pura não foi para tomar conta de Gedeão. Pura foi para ouvir o mesmo que Gedeão tinha ouvido, para que ele também servisse de testemunha que Gedeão não tinha ouvido errado. E quando eles regressam lá acima, todos se preparam para descer contra este arraial, qual pão de cevada a rebolar pelo monte abaixo. Quando nós formos duvidosos daquilo que o Senhor nos tem para dizer, às vezes serão outros que nos vão chamar a atenção e dizer-nos que existem princípios alimentares que já dá muito tempo a esta parte te são necessários e te vão fazer bem. E nós já sabíamos disso. E há princípios de descanso e horários de repouso e necessidade de cuidado com os nossos irmãos e necessidade de confiar em Deus. E este é o alerta que às vezes nos vai sendo dado e que nos é chamada a atenção. Depois, para terminar, e eu vou-vos pedir desculpa para não alongar, eu não vou ler os textos porque eles são por demasia conhecidos de nós, que é quando Jesus se depara com o cego, cospe no chão, mistura barro e saliva e coloca nos seus olhos, depois diz, vai e lava-te no poço ou no tanque de Siloé. E nós, então, mas não podia Jesus ter feito o trabalho todo? Podia. Mas o cego também podia fazer aquela parte.
E quando a sua fé demonstrou confiança em Jesus e ele foi e se lavou no local, ele voltou a ver. Quando no primeiro milagre de Jesus a água é transformada no mais impecável sumo de uva, não foi Jesus que colocou a água dentro das talhas. Foi solicitado a quem lá estava que o fizesse, porque isso era uma atividade que eles podiam fazer. Transportar a água eles conseguiam. Fazer o milagre da transformação daquela água no mais doce e mais puro sumo de uva, isso já não era da competência deles. Tinha que partir de uma mão e de uma ordem criadora. Eles não podiam fazer isso. Quando o homem deseja a cura do seu rebento e Deus diz, tudo é possível ao que crê, e pergunta a ele, tens fé? Ele disse, eu tenho, mas ajuda-me na minha fé, porque se calhar não é suficiente, mas eu quero. Quando os discípulos, depois de pescarem toda a noite, não apanham nada e Jesus pede emprestado aquele barco para se afastar da praia e pregar, no fim ele diz-lhes, então agora regressa ao mar e volta a pescar. E Pedro diz, nós estivemos lá toda a noite, não pescámos nada. E no mar da Galileia, com a água tão translúcida, os peixes conseguiriam ver a rede e afastavam-se. E aquele homem sabia disso. Durante o dia não é a altura de pescar, se não correu bem durante a noite, não vai correr bem durante o dia. Mas Jesus diz-lhe, vai, e ele diz, pela tua palavra, pela tua ordem, pelo teu pedido, eu vou fazer isso. E as redes quase não aguentavam a capacidade e os barcos quase que iam abaixo. Porque não era lógico pescar durante o dia. Mas se o Senhor pede, cumpre. Ele é que sabe o que é que vai acontecer a seguir. É por isso que em Provérbios 22:6 temos outro versículo que é bem conhecido de nós. Ensina o menino no caminho em que deve andar, e ainda quando for tarde, ele se esquecerá. Então, o sermão até agora foi para adultos. Agora começa a ser para a parte das crianças. É desde menino. É desde o ventre da mãe. É desde quando ainda não sabe dizer uma única palavra que deve-se ensinar o caminho. E como é que nós ensinamos o caminho a alguém? Todos vocês já andaram no trânsito. Ainda hoje a nossa irmã contava uma experiência de um caminho. E quando alguém nos dá as indicações, principalmente na altura em que não havia GPS, nós decorávamos as primeiras 3 e as outras, e depois chegávamos a uma altura do caminho e agora. Mas quem nos quer ensinar o caminho é este Jesus, que tem as suas sandálias calçadas e tal qual como fez com os discípulos a caminho de Emaús, vai a caminhar connosco e nos vai alertando. Como ele dizia, o que sobre mim está nas Escrituras, começando da lei, passando pelos profetas, até àquele momento ele nos vai alertando. Tem cuidado com esta pedra. Atenção, não vás por aquilo que é um desvio. Parece fantástico, mas mais à frente vai acabar num precipício. E os pais também têm que mostrar o caminho aos filhos. Não é só dizer. E como eu já ouvi algumas vezes, alguns papás dizerem que é assim, ele depois quando for maior, ele vai fazer as suas escolhas. Vai, mas ele precisa de aprender o caminho primeiro. Porque se ele não souber o caminho, existe na alegoria dos desenhos animados, e quase toda a gente já ouviu falar da história da Alice no País das Maravilhas, certo? Nesses bonecos nós temos uma coisa extremamente interessante. Uma vez a Alice no País das Maravilhas, nesses desenhos animados, chega a um cruzamento, tem várias estradas, e pergunta ao coelho que está com ela, diz, por qual caminho é que vamos agora? E o coelho pergunta-lhe, é claro que é uma alegoria, ok? O coelho não fala. Para onde é que tu queres ir? Qual é o teu destino? E a Alice diz, eu não sei. Então qualquer caminho é bom. Porque se tu não sabes para onde queres ir, qualquer caminho serve. Se nós não ajudarmos os nossos filhos a saberem qual é o caminho ou qual é o destino onde eles querem chegar, quando eles tiverem que fazer as suas escolhas, qualquer caminho é bom. Qualquer caminho serve. Porque todos eles vão levar à perdição, porque eu não tenho nada escolhido para onde eu quero seguir. Mas Deus ama-nos na realidade.
E a prova disso está no livro do Apocalipse, quando são começadas a dar as indicações às igrejas. No capítulo 3, versículo 19 e 20, nós temos lá duas coisas que são extremamente importantes. E é isto que eu quero que nós possamos reter, mais uma vez, agora, esta manhã. E não estava a correr bem porque não estava no capítulo certo. Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. E depois vem a outra parte. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E esta é a nova indicação. Agora vou dividir a indicação que Deus dá em duas. Castigo. A todos quantos amo. Repreender, nós podemos repreender uns aos outros porque os amamos profundamente. Já a parte do castigo é juízo de Deus e Ele vai aplicá-lo quando o entender. A nossa repreensão uns aos outros é para nós corrigirmos a nossa trajetória enquanto é tempo. Ser depois zeloso e arrepende-te. Não sejas teimoso quando alguém te chama a atenção e não inventes histórias de xenofobia, de racismo ou de bairrismo ou de patriotismo para te desviares daquilo que Deus está a tentar chamar-te a atenção. Acompanha os teus filhos nos primeiros passos que dão na igreja. Ajuda-os a perceber a reverência que Deus está à espera, porque isto não é a casa da avó, é a igreja. Nós vimos aqui para adorar a Deus. Não é para estarmos à vontade ou à vontadinha, é para estarmos a adorar a Deus, como Ele nos pede. Hoje em dia já não é assim. Não, porque a promessa vem a seguir. Eu estou à porta e bato. O convite está feito. Eu só preciso estar atento. Quando ouvir bater a porta do meu coração e o convite do Senhor, abrir a porta. E mais uma vez, a esta ordem, Deus tem uma surpresa enorme para cada um de nós. Que normalmente, quando alguém vem à minha casa e eu o convido para comer, ele vai comer do que eu tenho em casa. Mas com Deus a questão é diferente. Quando eu convido Deus para vir à minha casa e eu lhe ofereço o pouco que eu tenho, Ele a seguir preenche a minha mesa com um manjar que eu não tinha capacidade de preparar. É por isso que Ele diz, eu cearei com Ele e Ele comigo, porque a seguir é Ele que nos vai providenciar. Tal qual como a mulher samaritana junto ao poço. Se tu soubesses, se eu te desse da água da vida, nunca mais terias sede. É esta a oferta que o Senhor nos tem para nós esta manhã. E é por isso que nós temos a ceia agendada. O convite está feito com muito tempo de antecedência. E ao contrário dos convites que Stephen Hawking fez, que foram leiloados por vários milhares de libras e foram guardados num cofre pelo seu valor histórico, o convite que o Senhor nos faz, já tentaram destruir, mas Ele continua aqui. Não é difícil de alcançar. Só precisamos de manter fé nele e estarmos atentos para quando alguém bater à nossa porta. Bom sábado. Thank you.